Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aí no canal. Você que ainda não é inscrito, por favor se inscreve, liga o sininho, dá um curtir. Queria agradecer todo mundo aí que está se inscrevendo, curtindo, comentando, mandando mensagem, tá? Isso apoia bastante a gente aqui. Hoje o assunto é retrospectiva básica, né? Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta. Vamos começar então. Bom, coluna ferramenta ágil, tópico retrospectiva retrobásica, né? Que é isso moderno? Vamos entender o que é uma retrospectiva ou retrospective. Quando ela ocorre, para que ela serve e como que eu posso aplicar isso daí. Então vamos entender o seguinte. Ela é uma reunião, tá? Um evento ou uma cerimônia, como vocês queiram chamar aí. Para que é? Para discutir o que foi bom no período. Então, aqui quem trabalha com Scrum tem as sprints. Quem não trabalha com Scrum tem aí um mês, não sei, é um período que a gente vai poder parar para refletir o que é que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, tá? E o que podemos melhorar, tá? O que não foi bom é a mesma coisa. A gente gosta de não usar isso daí, a gente não costuma orientar as pessoas a usarem por causa da palavra não foi bom, não é muito legal. Então a gente faz uma abordagem mais suave aqui, o que é que podemos melhorar, mas a ideia central é o que não foi bom, tá? Determinar ações que deveremos fazer para o próximo período, ou seja, para quem trabalha com Scrum, mais uma vez, próximo sprint, né? Outras ferramentas também que trabalham numa ideia de periodicidade. E para quem não vem trabalhando com essas ferramentas ainda, aí fica o conselho para vocês começarem a trabalhar com elas. É, é importante a gente ter em mente essa questão de ciclo de trabalho, tá? Método ágil ele vai pegar muito forte nessa ideia de período, de ciclos, tá? Para continuarmos o que foi bom e parar de fazer o que não foi bom. Bom, por óbvio, quando a gente levanta essas informações, a gente consegue entender o que a gente tem que continuar e o que a gente tem que parar de fazer, tá? E quanto que ela ocorre? Bom, no Scrum, aqui ela ocorre depois da revisão, depois da tal da review, tá bom? Antes de começar o planejamento da próxima sprint, a gente conversa aqui, faz essa retrospectiva, tá? É por isso que a gente fala aqui que é importante que ela seja antes do planejamento. Senão você não consegue incluir nesse planejamento as ações que devem ser feitas naquele período. Para quem não trabalha, então você pode aí realizar no final de um mês, que foi o que eu disse ali atrás, a gente pode partir nessa ideia aí de ter um mês, alguma coisa assim, que em geral as pessoas trabalham nessa mentalidade, né? E aí você pode aplicar ela no início do próximo mês ou no final do mês vigente, né? Vocês decidem. Tem muita gente que trabalha aí, no final do mês é mais difícil, tem bastante atividade. Então vocês podem escolher o melhor período. O importante é que sempre na troca desses períodos vocês façam no intervalo essa retrospectiva. E para que serve tudo isso? Isso é sempre uma pergunta muito importante, né? Por que eu tenho que dar sentido nisso daqui? O que é que isso aqui está rolando? Bom, primeira coisa que vocês vão entender é que produtividade, pensar em como melhorar ela, tá? Então a gente para refletir o quanto nós estamos sendo produtivos ali, naquele instante, nessa reunião. Pensar em como melhorar o processo de trabalho. Então não é para parar para falar sobre produto ou serviço que a gente fabrica, eventualmente, mas sim sobre o processo de trabalho que a gente tem aí, é o dia a dia, tá? Entender como se deu um evento. Então aí para quem não trabalha com eventos, mas resolveu fazer um workshop, resolveu fazer aí uma palestra, um webinar,
um evento promocional, alguma coisa de vendas, de outlet, que seja. E não é o seu core, não é o seu negócio, então você pode parar para refletir, né, como é que foi esse evento. Isso é muito bacana para que os próximos você possa fazer de uma maneira mais efetiva. A ideia não é refletir sobre o produto ou serviço, como eu comentei ali atrás, tá? Que a gente fabrica, que a gente faz. A equipe faz o que a equipe faz, mas sim o seu trabalho. Então, no dia a dia, bom, isso aqui eu já comentei ali, tá? Espero que isso fique bem claro, porque a gente costuma, invariavelmente, a negligenciar o processo que a gente trabalha. A gente foca muito no produto, né? Algo que a gente vende, algo que toma, que monetiza a empresa, e a gente fica muito focado nisso, né? E no nosso dia a dia, e nos nossos processos internos. E quando a gente coloca essa responsabilidade única e exclusivamente para uma pessoa ou um grupo de pessoas, será que elas têm a visão de tudo? Será que elas não têm como realizar pesquisas com todo mundo para entender? Então a retrospectiva vai facilitar muito isso daí e vai fazer com que vocês fiquem auto-organizados nessa melhoria contínua. Então vocês vão começar a observar como vocês podem melhorar o processo de trabalho. Então é uma oportunidade para a equipe inspecionar a si próprio, criar um plano para melhorias a serem aplicadas no próximo período. Tá? Então não é para tentar resolver o mundo todo também, todos os problemas que uma empresa tem, mas o que a gente pode fazer para o próximo período. Então, lentamente e de maneira contínua, sem pressa, a gente vai melhorando a cada período. E óbvio que em determinado momento a gente pode chegar aí na excelência. Então, como é que eu posso aplicar ela? É bem simples, tá? A aplicação dela aqui, ó. Ela tem, quem trabalha aí com Scrum pode usar de duas semanas, o Scrum pode usar de 40 minutos até uma hora, tá? No book fala aqui no guia 40 minutos, mas até uma hora é viável. Para quem trabalha com um mês, ou trabalha fora do Scrum, ou com Scrum de 4 semanas, que eu não recomendo, tá? O que é importante eu gosto sempre de frisar 2 semanas. Ela não é nem tão curta para que a gente não consiga se planejar. E ela também não é tão longa. Se acontece algum problema no meio do caminho, dentro do mês vigente a gente consegue retomar, colocar de novo o trilho nos eixos, enfim, o trilho, agora eu não sei, pessoal. Bom, 2 horas aqui seriam suficientes para quem trabalha no mês. Até 3 horas, mas vai ficando maçante. Então, se você vai aplicar aí uma retrospectiva para o mês todo e perceber que ela ficou muito pesada, vamos começar a quebrar esses períodos, tá? Mas não só da retrospectiva, mas o próprio planejamento e execução do trabalho. Então, a gente tem essa característica aí para a gente ficar mais maduro dentro dessa ideia de agilidade, tá? Quem que participa? Bom, se a empresa for pequena aqui, todo mundo dá para participar, né? Se a empresa for grande, então você vai ter que dividir isso aqui por equipes, né? Cada equipe que faça a sua retrospectiva. Depois até pode rolar uma reunião para trazer tudo que foi levantado em cada uma delas. Se ela for estratégica, então dá para fazer só com líder. Só que assim, líder, não espere que as ideias que vocês estão levantando sozinhos se reflita na equipe, tá? Se é uma reunião estratégica para vocês terem aí um melhor processo dentro da liderança e não para falar de produto, serviço, potencial, nada disso, como é que vocês podem trabalhar dentro da liderança para manter uma comunicação melhor no próximo período, etc., vale a pena só os líderes, não tem problema, é como se fosse uma equipe de líderes. Agora, se a ideia é se reunir para falar da empresa como um todo e deixar de fora as equipes, tá? Então a gente já vem aqui, ó, e deixa de fora o time. Não espera que essas ações que vocês vão imaginar lá vai se refletir, porque invariavelmente é isso que acontece, né? As decisões elas são tomadas na liderança e as equipes envolvidas elas têm certas dificuldades de entender e até às vezes não faz sentido, porque existe uma diferença entre estar na operação da empresa e ser o líder, né? Muitas vezes o líder não está presente, né? Então fica uma dica aí para quem está na liderança, é importante isso daí.
Bom, o que, que vai ser levantado aqui? O que é que foi bom? Vocês já entenderam. E aí, o que é que podemos melhorar? É difícil para as pessoas, geralmente elas se calam, tá? Elas têm dificuldade de falar abertamente os problemas que elas estão sentindo ali, se sensibilizando. Então, a dica que eu dou é: vamos usar a maneira de coletar essas informações anonimamente, tá? A ideia do anônimo ela vai facilitar muito para que as pessoas digam o que elas estão pensando sobre o que dá para melhorar, o que não deu certo ali. E por último, a gente define então ações das quais a gente pode criar para resolver problemas aqui ou para manter e incentivar coisas que estão dando certo, que deu muito bom e a gente quer continuar tendo elas, tá? É isso daí, pessoal. Aqui a gente passou um conteúdo breve para vocês, mas eu acho que simples de entender. O que, que a gente faz com essa retrospectiva? A palavra retrospectiva aqui, por incrível que pareça, é uma coisa moderna. Então dá para ser retrô e moderno ao mesmo tempo. Isso aqui vai alavancar muitas vezes a sua empresa, porque pode criar um ambiente muito agradável para as pessoas e ao mesmo tempo de comunicação mais efetiva, tá? Lembrando sempre que é importante, então, a definição dos períodos. E aí a Retro vai fazer sentido, ela vai dar um norte, ela vai ser a chave aqui de sucesso dessas equipes, dessas empresas, tá? E vou passar para vocês no próximo vídeo, então, uma ferramenta de como que a gente pode aplicar isso daqui. Então fica para o próximo vídeo. Aguardo vocês aí. Obrigado mais uma vez pela visita. Vamos junto.